Olá, turma! Tudo bem com vocês? Dando então continuidade ao curso de Mecânica dos Fluidos 1 que eu comecei no vídeo passado nós definimos a estrutura do curso e mais ou menos os tópicos que a gente vai abordar aqui ao longo do curso. E aí eu terminei o vídeo com a seguinte pergunta: afinal de contas, para que é que a gente estuda a Mecânica dos Fluidos? Bem, o curso de Mecânica dos Fluidos ele é fundamental na formação técnica de qualquer engenheiro ou de qualquer engenheira. E também dentro de todas as áreas das exatas, seja você um físico, um químico ou até um matemático, tá bom? Dentro dos cursos técnicos, o curso de Mecânica dos Fluidos ele é fundamental, porque a Mecânica dos Fluidos ela é uma área que abrange muitas áreas diferentes dentro dos nossos cursos, dentro das nossas especializações, tá bom? Então seja você um engenheiro elétrico, um engenheiro de energia, seja você um engenheiro civil ou até um engenheiro mecânico, um engenheiro químico, diversos tipos de engenharia, todas elas acabam passando em algum determinado momento pela mecânica dos fluidos. Isso porque toda a nossa vida está relacionada também à mecânica dos fluidos, tá bom? Quando a gente acorda, por exemplo, você levanta e vai no banheiro lavar o rosto, logo de cara você encontra então uma torneira, você tem um escoamento. A privada também tem todo um sistema que você tem ali para o direcionamento de água acontecer numa direção, você não ter retorno de gases, né, para trazer mau cheiro, esse tipo de coisa. O seu chuveiro também, ele tem toda uma lógica hidráulica que faz ele funcionar, tá bom? E isso logo que você acorda. Você pode pensar também, ainda antes, enquanto você estava dormindo, o seu próprio corpo. Seu próprio corpo tem o seu coração batendo, que funciona como uma bomba, que faz com que o seu sangue, né, rode todo o seu corpo e faça então com que você transmita todos os seus nutrientes, gases, tudo isso você então vai ter através da mecânica dos fluidos, a própria entrada de ar, né, no seu sistema respiratório e como que tudo isso acontece, tudo isso é mecânica dos fluidos. Atualmente, até por causa da questão da pandemia, quando a gente coloca as máscaras e a gente coloca uma questão de distanciamento social, aquela questão de você ter 1 metro, 2 metros entre cada pessoa, todas essas decisões são baseadas em estudos de mecânica dos fluidos e na propagação de aerosóis que poderiam contaminar e conter então o vírus da Covid nesse sentido. Então, tudo isso daí está envolvido com mecânica dos fluidos. Quando você chega na sua cozinha, por exemplo, a sua própria geladeira, né, ela tem muito de termodinâmica, mas também tem muito de mecânica dos fluidos lá dentro. Até para você conseguir calcular as potências e como é que você vai conseguir comprimir trabalhos, esse tipo de coisa, tudo isso, além de ter muita termodinâmica, também tem muita mecânica dos fluidos. Quando você sai da sua casa para ir para o seu trabalho e para a sua faculdade, você pega um transporte, carros, aviões, barcos, todos esses tipos de transporte, eles estão relacionados e estão envolvidos também com mecânica dos fluidos. O próprio funcionamento de um motor, né, tem muita termodinâmica do ponto de vista de explosão, mas o rendimento, depois quando o carro ele avança, né, rendimento no sentido da mistura do combustível com ar, toda essa questão envolve muito de mecânica dos fluidos. O deslocamento de um carro tem a força de arrasto, que faz com que você perca então energia, você tem todo um trabalho para você conseguir se deslocar e isso consome combustível, né? Tanto que você tem carros mais ou menos aerodinâmicos que conseguem funcionar melhor ou não. A gente consegue ver isso, por exemplo, em exemplos, claro, de carros mais esportivos que conseguem atingir velocidades maiores, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, no caso de aviões e helicópteros, nesse sentido também já é fundamental, é óbvio o exemplo, a importância da mecânica dos fluidos associada então a todos esses conceitos, tá bom? E questões de ar-condicionado, questões do que for, até uma máquina de lavar roupa, tudo isso tem muito a ver com o estudo da mecânica dos fluidos, tá bom? Então, ainda que você não seja diretamente um engenheiro que vai trabalhar ou uma engenheira que vai trabalhar com o desenvolvimento desses equipamentos, é muito importante que você conheça características como propriedades dos fluidos e fenômenos fundamentais, fenômenos principais associados a essa disciplina. Isso vai dar para você uma visão muito mais abrangente para entender muito mais, né? Quando a gente olha para a nossa cidade, por exemplo, a gente vê como que se dão, né, questões de esgoto, questões até de alagamento, por que algumas regiões alagam, outras regiões não alagam. Tudo isso então está relacionado à característica de fluidos e como os fluidos se comportam. A natureza então tem uma série de ciclos também relacionados à mecânica dos fluidos, o próprio ciclo da água e por que a gente tem regiões, né, que chovem mais, chovem menos. Então tudo isso está bastante associado então ao comportamento de fluidos, tá bom? Quando a gente estuda um curso de Mecânica dos Fluidos, principalmente o curso de Mecânica dos Fluidos 1, que é esse curso que você está assistindo agora, esse é um curso introdutório. Então ele vai oferecer para você as características de fluidos, como lidar com hidrostática, que é uma característica fundamental dentro dos estudos de Mecânica dos Fluidos. É um primeiro estudo, uma primeira análise do comportamento de um fluido.
E por que eu digo uma primeira análise? Porque é o movimento mais simples que um fluido pode fazer, que é, no caso, movimento nenhum, é ele estar parado. Então, todas as consequências que nós temos da hidrostática. Então, por mais que a hidrostática possa ou não parecer simples, ela é extremamente importante. É só você ver, por exemplo, o cálculo de barragens, a aplicação da hidrostática em uma série de equipamentos, né, hidráulicos para levantamento, pistões, né? Então uma série de maquinário hidráulico extremamente potente funciona com base nesse tipo de conhecimento, nesse tipo de resultado que a gente vai discutir aqui, tá bom? Depois, quando a gente vai também para questão de cinemática, muito do que a gente conhece também de cinemática tem muito relacionado também a abordagens que nós vamos discutir de lagrangianas ou eulerianas que estão associadas ao fluido. Quando a gente vê aquelas imagens de satélite que mostram uma nuvem se formando até um furacão, alguma coisa assim, tudo isso são técnicas de visualização de escoamento, para você ver esse comportamento de nuvens e tentar entender então o que está acontecendo nesse sentido com o clima, tá? Então tudo isso está associado também à mecânica dos fluidos. Depois, quando a gente vê questões de força, questões de arrasto, sustentação, né, e por aí vai. Então, muito do que a gente estuda e muito do que a gente vive no nosso dia a dia está sim associado à mecânica dos fluidos. Claro que, então, de novo, nesse curso a gente vai dar uma primeira pincelada em uma série de conhecimentos gerais e depois, nos cursos mais avançados, a gente vai ter acesso, então, a algumas análises mais aprofundadas, algumas ferramentas mais aprofundadas. E por que eu digo ferramentas? Aqui nesse nosso primeiro curso, nós vamos ver, então, a parte conceitual, a parte teórica relacionada às propriedades dos fluidos e como eles se comportam, uma série de modelos e equações que descrevem o movimento desses fluidos. Ao nível de curso de Mecânica dos Fluidos 1, a gente ainda consegue resolver uma série de questões, uma série de coisas, né? Mas a gente vai ter acesso às principais equações, que depois podem ser trabalhadas e junto com uma série de técnicas computacionais, essa formulação teórica toda que nós vamos apresentar aqui, ela é a base do que vai ser depois uma ferramenta extremamente importante dentro das engenharias e dentro de projetos de engenharia, que são as ferramentas de mecânica dos fluidos computacional, né, o famoso CFD, que é muito utilizado na indústria, seja indústria naval, aeronáutica, mecânica, diversas indústrias utilizam esse tipo de ferramenta para tentar prever o comportamento, forças, interação fluido-estrutura, né? As forças que uma estrutura age num fluido ou o fluido age numa estrutura, característica do comportamento desse fluido e por aí vai, tá bom? Então esse curso ele acaba sendo fundamental para servir de suporte para quem vai se aprofundar mais e depois aprofundar e conhecer essas ferramentas mais úteis e importantes também dentro do trabalho de mecânica dos fluidos, ou se você vai ficar nesse momento num curso introdutório, ele serve para você ver então características e desenvolver, pelo menos ter um conhecimento fundamental que é muito importante, de novo, para qualquer tipo de engenheiro, qualquer tipo de engenheira, tá bom? Bem, espero que eu tenha te convencido. Alguma dúvida? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Vamos começar então o nosso curso. Agora eu estou fechando esse primeiro módulo 0, que é a ideia de por que a gente está estudando então a mecânica dos fluidos. A partir já do módulo 1, a gente vai começar a entrar de fato em teoria. Então vai ser o primeiro módulo que a gente vai ver, vai ser o módulo propriedade dos fluidos. E aí lá eu vou destacar algumas das propriedades que estão relacionadas ao curso. Tá? Existem muitas propriedades que a gente vai ver, mas algumas fogem ao escopo da nossa modelagem que vai ser vista aqui no nosso curso, tá bom? Mas eu vou deixar tudo isso então para o módulo 1. Vejo vocês lá. Até mais!